Olá, turma. Bem-vindos à disciplina do processo de envelhecimento para a educação física. Lembrando que da última vez nós finalizamos o sistema cardiovascular, a senescência do sistema cardiovascular, a influência do exercício em relação a essa senescência. E seguindo aquele cronograma que eu coloquei lá na primeira aula dessa disciplina, o próximo sistema que a gente vai passar a analisar agora é o sistema esquelético. E o sistema esquelético, como todos os outros, tem o envelhecimento, tem a senescência, fica mais propenso à senilidade, mais propenso, né? Ou seja, mais propenso a doenças associadas, relacionadas ao envelhecimento nesse tecido. E como eu coloquei aí no primeiro slide, a gente vai fazer uma introdução a esse sistema hoje, só para relembrar alguns conceitos lá da anatomia, né? Eu não sei em que momento aí da jornada da graduação de vocês tiveram anatomia. Mas alguns conceitos é bom a gente lembrar, né? Bom, em primeiro lugar, vamos fazer a diferença entre osso e tecido ósseo, né? Será que é a mesma coisa, né? Osso, tecido ósseo. Então, vamos fazer essa diferença só para a gente começar a entender o quão vivo é esse sistema e quanta coisa a gente tem acontecendo nele, né? Então, osso, turma, é uma coisa, tecido ósseo é outra, né? Tecido ósseo é uma parte importante do osso, com certeza. Mas eu tenho outros tecidos aí que vocês devem lembrar de alguns, não sei se todos, mas que fazem parte desse osso, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha medula óssea, certo? Que principalmente no início da vida é abundante ali na produção de sangue, tudo bem? Isso aqui não é osso. A medula óssea é composta de outras células que não são células ósseas, do tecido ósseo. Eu tenho periósteo, que é a camada que envolve esse meu osso. Eu tenho veias e artérias. Enfim, vamos saber diferenciar, em primeiro lugar, o que é um osso e o que é tecido ósseo, né? E importante também lembrar que o tecido ósseo e o osso é uma estrutura viva, é uma estrutura responsável por algumas funções muito importantes no corpo. Então, na época da graduação, principalmente por ter anatomia no primeiro ano, a gente foi ter essa ideia na minha graduação a partir do segundo, terceiro ano, que a gente foi ver cinesiologia, que a gente foi ver biomecânica. E eu lembro que a primeira aula de cinesiologia na graduação, terminou a aula e o professor perguntou pra gente, né? Agora vocês conseguem entender que o osso não é um órgão, um tecido morto, é um tecido vivo, né? É bem importante a gente ter isso claro na nossa mente para a gente entender o sistema esquelético e alterações aí que vêm a ocorrer no envelhecimento, né? Claro que, como eu falei em outros sistemas, turma, o sistema esquelético ele não compreende aí só osso, né? Mas cartilagens, a gente tem articulações, aí a gente tem desgaste articular, tem muita coisa, né, para a gente falar. Então eu vou tentar linkar tudo aquilo que mais importante acomete no envelhecimento o sistema esquelético, para a gente tentar dar uma resumida, tudo bem?
Bom, então a gente já viu que tecido ósseo é uma coisa e osso é outra, né? Então, como o tecido ósseo é uma parte importante do meu osso, a gente vai lembrar alguns conceitos agora do tecido ósseo. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que ele é dividido em dois eixos principais: as células e a matriz extracelular ou matriz óssea, né? Essa matriz extracelular, ela vem a ser tudo que está fora e entre as minhas células, nesse tecido ósseo, tudo bem? Então, fazendo uma analogia com qualquer outro órgão, aí a gente tem o líquido intersticial, que vocês devem lembrar que lá no sistema linfático, né? A gente tem o sistema linfático lá drenando aquele líquido intersticial, que é um licor, é um líquido que fica entre as células. Então, lá no osso, eu também tenho algo parecido. Eu tenho uma matriz extracelular. E essa matriz, ela vai ficar em volta, né, e em volta entre as células e principalmente fora das células, né? Células é uma coisa e essa matriz extracelular é outra coisa, né? Mas o que é cada um? Então vamos lá. A matriz extracelular ou a matriz óssea, ela é dividida ainda em orgânica ou mineral e inorgânica, né? E é justamente aqui, nessa matriz extracelular, que eu tenho a resistência desse osso, né? Então, já vamos também destrinchar essa diferença entre resistência ou dureza, vamos dizer assim. Então, o osso, ele tem uma maleabilidade, ele tem uma certa maleabilidade para conseguir ter resistência, né? Então, se não, qualquer batida que eu desse nesse osso, ele quebraria. Então, para ter essa maleabilidade, lá no eixo inorgânico da minha matriz extracelular, que compreende aí aproximadamente a 35%, eu tenho principalmente o colágeno. É o colágeno que está aqui que permite para mim essa maleabilidade óssea, né? Fazendo um paralelo aí na infância, um neném recém-nascido que ainda não está com essa parte mineral orgânica bem formada, ele tem uma maleabilidade óssea um pouco maior até, né? Ele tem até para um recém-nascido, ele tem até um certo grau de movimento nesse osso, uma certa maleabilidade por essa parte orgânica ainda não está bem formada. Tudo bem, eu tenho esse eixo inorgânico que permite essa maleabilidade, né? E essas glicoproteínas e esses proteoglicanos, eles são nada mais são do que agentes aí que têm a função de unir bem esses componentes da matriz extracelular. Então, eles são responsáveis aí pela junção desses componentes, tudo bem? Aí aqui na parte orgânica, ou mineral, aí que compreende aí 65% da massa dessa matriz extracelular, aí eu tenho cálcio, fósforo, principalmente cálcio e fósforo, se ligando e fazendo um fosfato de cálcio, né? Que nada mais é do que as cristas de hidroxiapatita. Essas cristas que são as responsáveis pela firmeza desse meu osso, tá? Por isso o tecido ósseo no meu osso é super importante. Também terei lá sódio, potássio, magnésio e bicarbonato, mas principalmente o cálcio e o fósforo, né? Tudo bem, então a matriz extracelular, ou matriz óssea, resumindo, ela compreende o eixo orgânico e inorgânico. O eixo inorgânico é o que permite essa maleabilidade do meu osso, e o eixo orgânico é o que permite essa firmeza, essa dureza, né? Porque se algo é muito rígido, por exemplo, um copo de vidro, ele cai no chão e quebra.
E algo que é rígido, mas tem alguma maleabilidade, mesmo que pequena, por exemplo, o plástico, vai cair no chão e não vai quebrar. Por exemplo, tudo bem? E aí no tecido ósseo a gente tem as células, né? As células, vocês vão lembrar, acho que de alguns nomezinhos aqui que eu vou colocar. A gente tem em primeiro lugar os osteoblastos, tá? Esse B está em vermelho de propósito e no finalzinho do slide eu explico. Os osteoblastos são células mais jovens, não são tão grandes, mas elas estão em constante atividade, principalmente produzindo aqueles componentes lá da matriz extracelular. Eles são mais encontrados em ossos que estão em formação ou em regeneração. Então, no caso de uma fratura, um processo de regeneração, eu vou ver um número de osteoblastos ali um pouco maior do que o normal. E ele também vai mudar aí conforme o passar dos anos, né? Pensando em formação óssea, em crescimento ósseo, alguns momentos da minha vida eu vou ter mais ação desses caras aqui, em outros menos. Aí eu tenho os osteócitos, que os osteócitos são células mais maduras, né? Eles nada mais são do que os osteoblastos mais velhos, tudo bem? Então eles estão em menor atividade nessa manutenção dos componentes da matriz extracelular. E tem algumas diferenças aí morfológicas para os osteoblastos, são um pouquinho maior, tudo bem? Os osteócitos auxiliam aí na função dos osteoblastos, tudo bem? É um bracinho aí com uma atividade um pouco reduzida dos osteoblastos. E aí eu tenho os osteoclastos, eu pus esse C também de propósito. Aí são células gigantes, polinucleadas, com muitos núcleos, que são responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo. Então, eles remodelam, elas destroem algumas áreas que já foram afetadas ou envelhecidas, certo? Ou estão em processo de regeneração. Tem uma área ali que está destruída, que precisa ser removida, meus osteoclastos vão lá e eles removem. E por último, eu tenho as células osteogênicas. Elas são células, vamos dizer, tronco, tudo bem? Então elas são células coringa, elas ficam indiferenciadas. Ou seja, elas não são nem osteoblastos, nem osteócitos, nem osteoclastos, mas elas ficam ali próximas à região do periósteo, que é a camada ali que envolve o osso, que também é dividida por uma camada mais perto do osso, que é justamente onde ficam as células osteogênicas, e a parte mais externa. Tudo bem, essas células elas ficam ali em stand-by, vamos dizer assim, esperando a necessidade. Então, caso haja necessidade de osteoblastos, como eu falei, imagine um indivíduo que já tenha 35 anos, já tem a formação óssea dele bem feitinha, e aí ele tem uma fratura. E aí eu preciso regenerar esse osso, né? Então eu preciso trabalhar com um número de osteoblastos maior do que eu tenho. Essas células osteogênicas, elas vão lá, se diferem, aí elas vão se diferir e virar células osteoblastos, para fazer aí o devido reparo daquele tecido que foi fragilizado, fraturado. Tudo bem? E por que o B está em vermelho e o C aqui desse lado em vermelho? Só para a gente lembrar que quando vocês ouvirem osteoblastos, blastos com B, lembra, bota célula. Ele coloca, né? Ele bota célula no osso e na matriz celular. Os osteoclastos de C de comer, eles comem áreas, células, regiões que precisam ser regeneradas. Tudo bem? E finalizando, a gente tem que lembrar também que esse meu osso, ele tem algumas divisões, né?
E essas divisões aí, principalmente, a gente pode separar na parte cortical, que é uma parte mais dura, e a parte trabecular, tudo bem? Em ossos longos, como o fêmur, por exemplo, eu tenho essa parte cortical só aqui no finalzinho, na ponta desse meu osso, porque ao longo do comprimento do meu fêmur eu vou ter mais a área cortical do que a trabecular. Então a trabecular só vai estar aqui, que é uma área mais esponjosa. Tudo bem? E pensando em sistema esquelético, também vamos separar aqui o sistema esquelético axial e o sistema esquelético apendicular. Então, o axial compreende aí tórax, coluna e crânio. E o apendicular vem com os segmentos, tudo que sobra aí de sistema esquelético é a parte apendicular. Lembrando que eles se conectam na região de cintura escapular e cintura pélvica. Tudo bem? Então, resumindo, nós vimos que o tecido ósseo não é sinônimo de osso, é um componente do osso. A gente viu que o osso é uma estrutura viva, com muitas funções. Vimos as divisões do tecido ósseo, as divisões da matriz extracelular, como são divididas e quais são as funções das células, a divisão do osso em relação ao osso cortical e osso trabecular, e a divisão do sistema esquelético em axial e apendicular. Então, para o primeiro momento, o que a gente tinha de introdução eram esses conceitos. Para que eu tenho que saber tudo isso, professor? Porque quando a gente for olhar o envelhecimento do sistema esquelético, a gente tem envelhecimento em algumas regiões, em outras não. Então a gente tem que lembrar esses conceitos. Tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Forte abraço.